correndo rápido, né? Eu vou pedir aos irmãos que possam abrir a Bíblia de vocês em João 11, 38, por favor. Veio, eu acho que está alto, mas... Eu desliguei, tem um ligado aqui em cima da mesa. João 11, a partir do versículo 17, por favor. Já acharam? João 11, a partir do 17. Eu vou ler aqui, você acompanha na sua Bíblia, tá bom? Diz assim, ó: já estava no sepulcro e havia 4 dias. Betânia distante, havia 4 dias. Betânia estava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar a Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi ao encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo que pedis. Disse Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Mas Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Amém? Irmãos, eu queria destacar essa história para que a gente pudesse ter uma pequena reflexão, mas ao mesmo tempo muito profunda. É uma reflexão através dessa história. Irmã Eva achou? João 11. Pronto. Mas ajuda aí, viu, Tiago? Vem aí, Osiel, ajuda ela aí, irmã Eva. A irmã Eva, pronto. Cici vai dar uma força. Mas a história, irmã Eva, é bem conhecida. A história de Lázaro, quase todos nós conhecemos, né? Mas eu queria destacar uma coisa aqui, que geralmente é um ato pequeno, mas muito significativo, e às vezes nós esquecemos, muito significativo. Antes de acontecer isso, Jesus ele parou e olhou como se estivesse olhando para o monte, como se ele estivesse olhando para o lugar que Lázaro havia sido sepultado. E o aperto no coração de Jesus foi tão grande, que diz o texto, que diz a história, que ele parou e chorou. É simples. O texto e a história diz que Jesus chorou. Ponto. Irmãos, às vezes
ser humano, ele associa o choro como um momento de fraqueza. Bom, você não pode associar o choro como um momento de fraqueza. Por quê? Porque Jesus chorou. E Jesus estava fraco, foi? Não. Irmãos, Jesus chorou e tudo que ele fazia era para nos ensinar. Tudo que ele fazia era didático. Era algo que ele queria passar para mim e para você. Jesus ele estava na condição de homem, humanamente falando, sentia fome, sede, também ficava cansado, parava às vezes a caminhada, tomava água, mesmo sendo Deus, mas ele estava ali representado como eu e como você. E eu queria destacar uma coisa aqui para você, para que você possa lembrar: você não é o super-homem, tá bom? Você não é a mulher maravilha. Você não é. Você não é o homem de ferro. Porque Jesus chorou. E nos ensina com isso, com essa atitude, que nós somos limitados. Nós precisamos, meus irmãos, um dos outros. Precisamos sim da ajuda. Às vezes nós queremos e nós achamos que somos capazes de resolver tudo. Irmãos, para com isso, porque Jesus chorou, dizendo para mim e para você que somos limitados, somos homens e mulheres finitas, carecemos da misericórdia de Deus. Você não pode lutar sozinho. Olha, é como Jesus dizer assim, com esse choro, Jesus está dizendo: você não pode lutar sozinho, você precisa de ajuda, você precisa da minha mão sobre a tua vida. Irmãos, não há ninguém nessa vida que possa dizer que não precisa de Deus, porque Jesus, na pessoa humana, ele chorou pela perda de um amigo, um sentimento puro que nasce dentro da gente, um sentimento puramente humano. Isso tudo para dizer para mim e para você que nós precisamos de Deus, precisamos que Ele coloque a mão sobre nós, e não há ninguém nessa vida que possa dizer que não precisa dele, até porque esse choro de Jesus nos leva a lembrar do fôlego que foi soprado nas narinas lá atrás em Adão, e que até hoje respiramos, meus irmãos. Não adianta, o mundo todo é envolvido pela graça de Deus, e para que eu e você pudesse entender que somos limitados, que precisamos sim de ajuda, Jesus simplesmente, num ato, ele chora, como se dissesse para a humanidade: você não pode sozinho, você não consegue vencer isso só, você precisa sim da ajuda. Às vezes nós achamos, pensamos que com a força que temos, com a saúde que temos, com a influência que temos, conseguimos fazer as coisas. Irmãos, é preciso que nessa noite, eu e você, possamos entender que esse choro limitou o homem à dependência exclusiva de Deus. Quando Jesus chora, mesmo sabendo, irmão, o nosso Jesus é onisciente. Eu pergunto aos irmãos, pergunto quem está em casa: olha, Jesus sabia ou não que ia ressuscitar Lázaro? Claro que sabia. E por que ele chorou? Ele chorou para que ele pudesse ensinar a mim, ensinar a você a ser limitado e dependente exclusivo dele. Porque às vezes nós achamos que podemos fazer alguma coisa e nós não podemos fazer nada. Aquele choro foi para que Marta pudesse perceber que o sentimento é para colocar para fora. E às vezes nós queremos colocar dentro, guardado, como se você fosse a Mulher Maravilha, você fosse o homem de
Ele podia também ficar normal. Ele não precisava chorar. Ele só poderia consolar Marta, como tentou, dizendo para ela: Marta, ele vai ressuscitar. Mas ela não entendeu, ela achava que era na ressurreição do último dia, que todos nós ressuscitaremos. E ele disse: não estou falando do último dia, eu estou falando agora. Irmãos, às vezes nós precisamos parar um pouco e poder entender por que Jesus chorou. Não foi nenhum motivo de fraqueza, foi para que ele pudesse passar pessoalmente que eu, que você precisamos dele. Nós carecemos de ajuda. Nós somos homens, mulheres, finitos diante de Deus. Jesus, ele sabia que ia ressuscitar Lázaro. Mesmo assim, ele, com as lágrimas, com o sentimento puro, conseguiu dizer para mim, para vocês, que nós precisamos de Deus. Precisamos porque somos limitados. E às vezes o mundo não quer entender assim. Mas o mundo todo, até hoje, respira o mesmo ar que você respira e que eu respiro. E esse ar está no controle das mãos do Senhor. E isso nos faz iguais, isso nos faz ser todos limitados diante de Deus. E por que choramos? Não é porque somos fracos, meus irmãos, é porque a situação que enfrentamos, só o Senhor pode fazer o milagre. Só Ele pode estender a mão e salvar as nossas vidas. Esse choro do Senhor, cada lágrima que cai, eu lembro de uma história bíblica. Olha, Pedro estava dentro do barco e Jesus, ele veio andando sobre as águas e de repente os discípulos ficaram muito assustados e ali cada um pensando que era alguma coisa estranha que estava vindo sobre as águas. Pedro para e olha e o Senhor diz: meu Deus, rapaz, sou eu. E ali Pedro olha um pouco mais e diz: se é o Senhor mesmo, permite que eu vá aí. E o Senhor disse: vem. E sob a palavra do Senhor, Pedro desce do barco e, meus irmãos, ele começa a andar literalmente por cima da água. Começa a dar os passos e aí, normal, como se estivesse andando no chão como nós estamos aqui. E vem dar um passo, 2, 3, e quando ele dá atenção ao vento que passa, ele começa a afundar. Irmãos, cada lágrima do Senhor, quando ele olhou para Lázaro e começou a chorar, eu me lembro dessa história de Pedro. Pedro começou a afundar. Diz o texto que Pedro gritou tão alto para que o Senhor pudesse socorrê-lo, e o Senhor estendeu a mão e o levantou. Eu digo a vocês, meus irmãos, se Pedro não mostrasse ali naquele momento que precisava de ajuda, ele ia afundar. Jesus não ia estender a mão. Enquanto o homem continuar achando que pode fazer as coisas sozinho e sozinha, o Senhor não vai esticar a mão. Às vezes nós gritamos, achamos que o Senhor está muito longe, mas o Senhor estava à distância de um braço de Pedro. De um braço ele estava à distância. E às vezes é assim mesmo que o Senhor está ao nosso lado. O Senhor está à distância de um braço, esperando somente você reconhecer que é limitado. Que é limitado. Reconhecer que você não é um homem de fé. Que você não é a Mulher Maravilha. Que você não é o incrível Hulk. Que você não é personagem nenhum. Você é ser humano, dependente, exclusivo da graça e da misericórdia de Deus. O Senhor, com esse choro, Ele me faz humano. Ele me faz entender que, mesmo errando, eu posso acertar. Mesmo errando, eu posso pedir perdão e continuar a minha caminhada. O Senhor me diz que Ele é humano igual a mim
Porque Marta conseguiu contemplar cada gota que caía dos seus olhos. E é como se eu estivesse vendo Marta olhando e dizendo: o Senhor está chorando a morte do meu irmão. Como se ela achasse que o Senhor não pudesse mostrar o sentimento puro que muitas vezes nós sentimos, e as pessoas falam: engula o choro, engula o choro. Engula não, meu irmão, chora. Porque o choro do Senhor não tem nada a ver com fraqueza, tem a ver com a ponte que leva a Ele a te consolar, a fazer com que você tenha uma vida melhor e muito mais segura. Quando Ele pegou na mão de Pedro, Ele levantou Pedro, e diz o texto que Pedro voltou com o Senhor. Olha, o texto não diz que o Senhor Jesus pegou Pedro no braço e saiu levando Pedro, não, para dentro do barco. Não. O texto diz que ambos voltaram para o barco, andando sobre as águas. Irmãos, Pedro voltou, literalmente andando. Porque o Senhor levanta e te faz sustentar. Porque é Ele que sustenta a tua vida. Amém? Amém. Esse choro, ele faz lembrar cada trajetória bíblica, história bíblica que temos na palavra de Deus. Porque assim o Senhor nos leva a um momento, a uma condição de muita dependência. Irmão, não adianta ter muito dinheiro ou você não ter nada. Respira o mesmo ar, contempla o mesmo dia. É assim que funciona com Deus. Ele está no controle de tudo. É Ele que está no comando. E para isso, o seu próprio filho teve que chorar para que nós pudéssemos perceber que Jesus nos ensina a ser o que somos. Porque muitas pessoas acham que são Deus, acham que podem todas as coisas, acham que se ele não tiver, a coisa não funciona, e que a gente sabe que tudo funciona pela misericórdia de Deus. Para isso ele chorou, para dizer a mim e a você que o sentimento que ele sentia por Lázaro era o mesmo, ou mais profundo, de que Marta estava sentindo. Marta estava sentindo uma perda ali, humanamente falando, uma perda de um irmão. Mas ele estava ali tentando mostrar que a perda real e fundamental é a distância de reconhecer que precisa dele. Irmãos, que você, que eu, que nós, nessa noite, nunca esqueçamos que precisamos de Deus em todo o tempo. Você pode estar sobre o muito ou sobre o nada. Você sempre estará precisando de Deus. Porque nós somos limitados. Amém? Amém. Jesus ensina isso para nós nesse momento tão difícil na vida da família de Marta e Maria. Mas ele disse: eu preciso chorar para que todos vocês percebam que nós muitas vezes esquecemos que Deus está no comando. Irmãos, é um versículo pequeno que eu acredito que é um dos menores da Bíblia, e Jesus chorou. Eu acho que é um dos menores, ou Jesus deve ter menor, não sei. Só sei que ele é muito pequeno. Jesus chora e de repente nos ensina algo tremendo para que possamos carregar durante toda a nossa existência aqui nesse lugar. Porque da mesma forma que ele mostrou que era limitado como humano, nós, olhando para ele, percebemos o que realmente somos diante de Deus. Somos pessoas que carecemos da glória e da misericórdia do Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo disse que todos carecem da misericórdia de Deus. Todos precisam estar próximos ao Senhor. Que nessa noite, meus irmãos, o
o choro do Senhor possa ter nos ensinado a ser o que somos. Isso é você. Isso é você. Você é isso aí. Não se envergonhe disso. Chore, clame, mas nunca deixe de reconhecer que é a misericórdia de Deus que nos sustenta até hoje. Amém? Vamos baixar a nossa cabeça e vamos agradecer ao Senhor. Maravilhoso Deus, nós te louvamos, ó Pai, nessa noite. Obrigado, Deus, porque às vezes, não todas as vezes, Senhor, mas muitas vezes, nós nos sentimos um super-homem. Achamos que podemos tudo. Achamos que podemos fazer aquilo que ainda nem passa pela nossa cabeça. Mas obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor, na pessoa de Jesus Cristo, chora, mostrando limitações, mostrando para mim, Pai, e para todo o teu povo, a limitação que somos diante a tantas coisas desta vida. Ó Deus, que nós não tenhamos vergonha de chorar por um filho, não tenhamos vergonha de chorar por um marido, não tenhamos vergonha de chorar por uma esposa, não tenhamos vergonha de chorar por uma igreja, Deus, por um povo que tem que se curvar diante do Senhor. Ó Deus, que nessa noite possamos aprender com cada lágrima descida no teu rosto, Pai, com esse sentimento puro e profundo, que nós possamos ter o mesmo sentimento, Pai, que houve em Cristo Jesus. A limitação estava debaixo da tua graça. Que nessa noite, Pai, possamos sair daqui tendo a convicção que somos dependentes exclusivos do Senhor. E te pedimos, Senhor, nos ajuda. Precisamos da tua ajuda para dar mais um passo e assim, Deus, chegar mais próximo do teu altar. No nome de Jesus. Amém. Irmão, temos 2 minutos ainda, então vamos louvar um dos nossos hinos e assim a gente encerra uma oração silenciosa. Amém? Fica em pé, gente, vai descansar os bancos. Amém?
espere desse momento. Amanhã as mulheres se reúnem às 2h30 até 5 aqui na igreja. Convida outras mulheres a orar aqui conosco. Amém? Amém. Deus abençoe os irmãos.